Deus esteja com cada um de vocês, meus preciosos irmãos e irmãs, que a graça de Deus seja responsáveis por toda a tua vitória, por toda a tua vida, que a graça de Deus sempre esteja comandando vocês. No livro de Levítico, nós encontramos uma passagem no livro de Levítico, no capítulo 23. Capítulo 23 de Levítico. Começando no versículo 4, diz assim: essas são as solenidade do Senhor, a santa convocação que convocarei nos tempo determinado. Que no tempo determinado Deus ia fazer uma convocação. Ele disse: no primeiro dia, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E ao 15 dia desse mês é a festa do asno do Senhor. 7 dias comerei asno. No primeiro dia, agora vamos lá nós, no primeiro dia terei santa convocação. Presta atenção, ele falando. No primeiro dia terei santa convocação. Nenhuma obra servil farei, mas 7 dias oferecerei oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil farei. No capítulo 23 de Levítico, começando no verso 4, terminando no verso 8, apenas 4 versículos. Apenas 4 versículos. Ele fala de duas convocações. Ele fala de duas convocações. Uma no primeiro dia e a outra no 7º dia. E com a mesma determinação que nenhuma obra servil farei, tanto no primeiro dia como na santa convocação. Nós sabemos, irmão, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E que o Espírito Santo também inaugurou a igreja no primeiro dia da semana. E o Senhor Jesus Cristo disse: buscar o reino do céu em primeiro lugar. Se você for considerar a semana, você tem que buscar no domingo, porque é o primeiro. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, eu creio que é no capítulo 20, está escrito que no primeiro dia da semana, os apóstolos se reuniam para partir o pão. No primeiro dia da semana, os apóstolos se reuniam para partir o pão. Então nós temos o primeiro dia como dia do Senhor, porque para Deus tudo é primeiro. Quando Elias chegou na casa da viúva, ele falou para ela: faça o bolo e traga para mim primeiro. E quando ela trouxe o bolo para ele primeiro, segundo ela dizia que ela ia morrer, porque era o último. Era a última farinha. Era o último azeite, mas fazendo em primeiro, o último veio para o primeiro. É a última farinha que eu tenho na panela.
é o último azeite que eu tenho na botija. Mas Elias falou, mas traga para mim primeiro. Traga o último para o primeiro. Traga o último, é a última farinha, é a última panela, é o último azeite. Mas traga ele para o primeiro. Faça ele primeiro e traga para mim. Que nunca vai faltar o azeite na sua botija, que é o Espírito Santo. Nunca vai faltar o azeite na tua botija, quer dizer, nunca vai faltar o Espírito Santo. E nem a farinha da sua panela que aponta para Jesus, porque Jesus é a farinha que ele foi moído no Calvário. Isaías 53, está escrito que Deus moeu Jesus e se agradou de moê-lo. Então ele se tornou a farinha que tira o veneno da panela. A panela é o mundo. E quando a panela estava envenenada, o servo de Eliseu falou, homem de Deus, a panela está envenenada. Ele falou, tem farinha aí? Falaram, tem. Então coloca um pouco de farinha. E colocaram a farinha. Ele falou, pode comer, a comida está sadia. Aquilo fala do mundo. Aquela panela dourada é o mundo, aquela panela que estava envenenado. Mas Jesus foi colocado aqui para tirar o veneno. Aí ele diz, pode comer que não tem mais veneno. Ali é um tipo do mundo e a introdução de Jesus Cristo por um profeta. Tinha Eliseu, que era o profeta, dando as recomendações. Profeta nunca teve fora. Sempre teve profeta nas ações de Jesus. Sempre foi acompanhado por profeta. Deus não faz nada sem profeta. Se não tivesse um profeta ali, eles iam jogar fora aquela panelada de alimento. Mas como tinha um profeta ali, ele teve a solução. E a solução era colocar farinha na panela. E a comida foi transformada em sadia. Foi transformada em comida sem veneno, mostrando a morte de Jesus no Calvário. A morte de Jesus no Calvário. Ele entrou nessa panela envenenada, que é o mundo, e transformou ela num mundo abençoado, cheio de graça e de Espírito Santo, cheio de amor de Deus. Agora, Elias falou, faça o bolo para mim primeiro. E ela foi e fez. E quando ele comeu, ele falou, não vai faltar azeite na tua botija, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não falta para quem faz as coisas em primeiro lugar para Deus. A farinha na panela não vai faltar, mas para aquele que faz as coisas para Deus em primeiro lugar. Porque a ordem de Jesus Cristo foi essa: buscar o reino do céu em primeiro lugar. Depois todas essas coisas vós serão acrescentadas. Se Deus cuida das aves do céu, que não semeia e nem tem celeiro, e com tudo isso Deus o sustenta, muito mais tratando de vós, que são a minha semelhança. Muito mais tratando de vós. Mas busca o reino do céu em primeiro lugar. Por isso que ele ressuscitou no domingo. Por isso que o Espírito Santo inaugurou a igreja no domingo. Por isso que os apóstolos se reuniam no domingo, Atos, capítulo 20. Eu creio que é o versículo 27, se não me engano. Mas eu não tenho certeza. Mas eu sei que é o capítulo 20, de Atos dos Apóstolos. Todo o primeiro dia da semana, os apóstolos se reuniam para partir o pão. Você fala assim para mim, você faz uma pergunta para mim. E o sábado, pastor? O sábado é o último.
É o último dia da semana. E você nunca dá o último para Deus. Você vai trabalhar 6 dias, você vai dar o último para Deus? Você vai adorar a Deus em último lugar? Se você adora a Deus no sábado, você adora Ele em último lugar. Primeiro você, depois o último para Deus? Como que você pode dar o último para Deus? Que Deus manda dar o primeiro para Ele? Agora, nós temos que ter a mente clara, esclarecida, que Deus tem 2 povos que Ele salva. Ele tem um povo que Ele chama servo e Ele tem um povo que Ele chama filho. O irmão Brana diz que Israel não é filho, Israel é servo. Filho somos nós. O gentil foi chamado de filho e Israel é chamado de servo. Embora que eles são filhos, mas são considerados servos porque eles não recebem o manto. Ele não recebe adoção. Deixa eu tentar explicar isso para não gerar confusão. O irmão Brana disse na mensagem de adoção, quando o pai gerava 2 filhos, como ele não tinha tempo para educar esses 2 filhos, porque ele era muito ocupado, ele arrumava o melhor mestre que ele podia arrumar. E eles chamavam esse bom mestre e apresentava seus 2 filhos e falava, você ensina ele a ser como eu sou. Isso está na mensagem Adoção, um do volume da adoção. E tem outra mensagem, eu creio que é a mensagem a ele ouvir. Presta bem atenção nessa mensagem, a ele ouvir. O irmão Brana fala, o pai tinha 2 filhos. Como não tinha tempo para educá-lo, ele escolheu o melhor mestre que ele podia escolher, ele escolheu o Espírito Santo. E falou para o Espírito Santo, que é o grande mestre, cuida dele para mim e faça ele ser como eu sou. Isso está no livro de Os Gálatas. Gálatas é uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4. O apóstolo Paulo disse desses 2 filhos que o pai entregava um tutor e falava para ele, ensina eles, ser como eu sou. E no tempo determinado, tem um tempo, no tempo determinado, você me apresenta eles para mim. E aquele que foi educado a ser como eu sou, vai receber o manto branco. E aquele que não presta atenção, ele não vai receber manto, mas não vai deixar de ser meu filho, mas só que será tratado como servo. É filho, mas é tratado como servo, porque não recebeu adoção. Gálatas, capítulo 4, está bem estampado, está bem claro para quem quer ler e entender. E quando chegava no tempo determinado, o mestre levava esses 2 filhos ao pai e falava para ele assim, esse daqui é obediente, presta atenção, é sincero, é honesto, é pontual, não leva as coisas em brincadeira, mas leva as coisas sérias. Esse daqui. Como o Senhor é, ele é. Ele parece com o Senhor. Então o pai levava esse filho num alto monte, a multidão se reunia e ele gritava para a multidão dizendo, esse filho meu aqui é igual eu. O que ele fazer é eu fazendo.
o que ele falar é eu falando. Então ele recebia o poder da palavra falada. E o Pai colocava um manto branco sobre ele. O irmão Branham diz que foi isso que aconteceu em São Mateus, capítulo 17. Que Jesus foi transfigurado, ali ele estava recebendo um manto branco, a adoção. Recebendo a autoridade de ser como Deus. Porque a Bíblia fala, como ele é, nós seremos. Isso está escrito em São João. Hoje não somos o que devemos ser. Mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. Então nós seremos como ele é. Mas isso quando nós recebemos o manto. Aí, o pai dava para o filho o cheque assinado. E o filho que ponhava a quantia. O irmão Branham, para ajudar nós nesse ensinamento, ele usa o filho pródigo, falando que o filho pródigo e o seu irmão mais velho, que eram 2 irmãos, ali está estampado o filho que recebe a adoção, que era o mais velho, que ele não precisava do pai para fazer festa, ele podia fazer a sua festa. Enquanto que o irmão mais novo, que foi para Mangueirão, ele só tinha se o pai dava. O que ele tinha perdido tudo com as meretrizes, que são a denominação. Na Bíblia, chama a denominação de meretrizes. E o filho pródigo gastou tudo com ela. Gastou dão, gastou tempo, gastou dízimo, gastou oferta, dando tudo para a denominação. Isso é ajudar meretrizes. E o pai falava para o senhor, esse outro filho aqui, ele é teu filho, como o outro é. Só que ele não presta atenção. Ele não leva as coisas a sério. Ele não tem reverência. Ele não tem respeito. Aí o pai falava, mas ele é meu filho. E eu não posso dar adoção para ele, o manto para ele. Mas eu também não posso deserdá-lo, porque ele tem meu sangue. Mas ele pode ser tratado como servo, cuidar da lavoura. O outro mora dentro do muro, o outro mora fora do muro. O outro é herdeiro de tudo, o outro só é herdeiro da vida, porque tem o sangue do Pai. Não pode ser deserdado, mas também não é herdeiro. Deus tem 2 filhos, um é herdeiro, o outro não é. Porque um recebe o manto, o outro não recebe. Por isso que aqui em Levítico está mostrando 2 dias de santa convocação. O primeiro e o último. O primeiro é para os filhos, o último é para servo. Por isso que Jesus disse no Evangelho de São João, eu já não chamo vós de servo, eu chamo vós de amigo. Jesus disse isso, falando com os discípulos. Eu não chamo mais vós de servos, mas eu chamo vós de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu creio que está em São João, capítulo 8. O servo não sabe o que o seu senhor faz, mas os filhos sabem. Então Deus tem servo e Deus tem filho. Israel é filho, mas por eles não obedecer, não recebe manto. Então eles vão ser tratados como servos. Gálatas, capítulo 4. Se você tem dúvida, se você é duvidoso e tem dificuldade de entender, leia a Bíblia, que eu creio que a Bíblia ela pode te ajudar. Se a Bíblia não te ajudar, ninguém mais vai te ajudar.
Gálatas capítulo 4, 2 filhos. Um é filho, recebe a herança. O outro é filho, mas não recebe a herança, porque não obedece o mestre. E quem apresenta ele para Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que dá o currículo dele, o histórico dele. Porque o nosso histórico de vida está na mão do Espírito Santo. O nosso histórico de vida está na mão do Espírito Santo. E ele vai falar para o Pai, esse é assim, assim, assim. E esse é assim, assim, assim. Então o Pai, como confia no Espírito Santo, ele fala, esse vai herdar tudo, eu vou dar o manto branco para ele. Mas esse não posso dar. Mas também não posso deserdar, porque ele tem meu sangue. Porque nasceu de novo, irmão. Porque o filho pródigo, seu irmão, era filho do mesmo pai e da mesma mãe, morava na mesma casa. Só que um tinha tudo, o outro só tinha o que o pai dava. Está bem claro isso. E tem outro lugar que Jesus disse que um pai tinha 2 filhos. Ele falou para um, vai no campo trabalhar, meu filho. Ele falou assim, eu não vou. E foi. E falou para o outro, vai no campo trabalhar, meu filho. Ele falou, eu vou. E não foi. Ele fala de um filho que fala que não vai e vai. O outro que fala que vai e não vai. Irmão, a Bíblia é rica. Milhões de vezes riqueza na Bíblia. É o maior livro que merece reverência e respeito, é a Bíblia Sagrada. Porque ela é Jesus em forma de letra. Ela é Jesus em letra. Nós temos Jesus em carne, que ele salvou nós. Nós temos Jesus em letra, que ele ensina nós. E nós temos Jesus na natureza, que ele instrui nós. Mas Jesus em letra, ele está em letra para nós instruir. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus para nós corrigir, para nós instruir e para fazer nós pessoas sinceras e honestas no que nós fazemos. A Bíblia é responsável por nós educar e para nós preparar para se encontrar com Deus. Disse Paulo a Timóteo, toda a Escritura de Deus é inspirada por Deus. Toda a Escritura. E a Bíblia Sagrada, ela é clara para quando ela disse que Deus tem filho e Deus tem servos. Ele fala, não chamo mais voz de servo, chamo de filho, de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. E ele diz mais, o servo não fica para sempre na casa. O filho fica. Está vendo? O servo não fica para sempre na casa. O filho fica. O servo visita a casa. Porque eles vêm trazer o fruto para dentro de Jerusalém. Então eles vão visitar Jerusalém. Ele leva fruto. Mas o filho não visita. O filho mora em Jerusalém. Filho e servo. O sábado é dado para servo, o domingo é dado para filho, porque até Jesus morrer, guardava o sábado. De Jesus para cá, passou a adorar o domingo, passou a adorar Deus ao domingo, porque de Jesus para cá, Deus começou a tratar com os filhos com o novo nascimento, então entrou domingo. O domingo é para filho. O sábado é para servo. Você fala, pastor, nós temos uma grande igreja, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gente estudada, doutores, estão todos lá. E está lá porque uma vez, irmão, eu fui convidado para ir numa família, para fazer um evangelismo de sala com a família. E o dono da família, o chefe da família,
chamou também o adventista para reunir no mesmo dia, no mesmo horário. Mas não avisaram eu. Mas avisaram o adventista que eu ia lá. E quando eu cheguei na casa, tinha carro, por todo lado tinha carro. E eu falei, o que está acontecendo nessa casa que está cheio de carro na porta dela? Aí eu parei, eu estava de bicicleta. Eu encostei a bicicleta, cheguei na porta, a sala estava cheia. Advogado, pastor, tudo da igreja adventista, sentado. Aí eu cheguei, cumprimentei eles. Eles falaram, pode entrar, senta. Sentei. Aí o rapaz apresentou eles, são todos da igreja adventista, esse é o pastor, esse é o advogado, esse é o tesoureiro, eles estão todos aqui. E eles vieram aqui para fazer perguntas para o Senhor. Eu falei, pois não, o que eu posso responder, eu responderei. Eu não sou dono da verdade, mas alguma coisa Deus me tem me dado. Ele falou assim, por que vocês não guardam o sábado? Eu falei assim, porque o sábado é o último dia. E o último é para servo. O primeiro é para filho. E eu sou filho, então para mim é o primeiro. Aí ele falou assim, mas como é que onde que o senhor arrumou isso? Aí eu trouxe ele aqui. Levítico 23, no capítulo 23, verso 4 ao verso 8. Quatro versículos. Esses 4 versículos. Falei para ele, o senhor vai ver aqui que tem 2 dias de santa convocação. 2 dias. O primeiro e o último. O primeiro é para servo, para o filho. O último é para servo. Então, como eu sou filho de Deus, eu busco Deus em primeiro lugar. E como vocês são servos, vocês buscam em último lugar. Essa é a diferença. Aí eu falei para ele assim, meu senhor, vocês me dão licença, silêncio, de eu falar para vocês apenas umas par de palavras, que não vai demorar mais do que 5 minutos. Falei, se um senhor tem uma fazenda e ele tem um filho e ele tem um servo, ele tem um filho e ele tem um servo na casa dele e ele tem um filho. Se ele precisar de alguma coisa, fora de hora, meia-noite, 1h da manhã, quem que ele chama para fazer? O servo ou o filho? Ele falou assim, o filho, porque o filho ele tem liberdade para mandar, porque no filho ele manda, o servo ele pede. Você não manda servo, você pede. O filho ele manda, fala, filho levanta, porque uma vaca criou e precisa socorrer. O servo, ele não pode mandar porque o servo fala assim, ainda não é a hora de eu trabalhar. Eu começo a trabalhar às 7h da manhã. Agora estou descansando. E respeita o meu descanso. Quando chega a hora de comer, quem é que é chamado para comer da mesa? Ele falou, o filho. E o servo? O que o servo é chamado? O servo come separado. Come separado. Eu falei para ele, o servo mora dentro da casa, ou o servo mora na casa do caseiro, que fica ao lado? Ele falou, o servo mora na casa do caseiro. E o filho mora na casa do caseiro? Ele falou, não, o filho mora dentro da casa. Falei, aí está a diferença, meu senhor, do servo e dos filhos. E Jesus disse, o servo não fica para sempre da casa. Ele entra da casa, mas não fica. Mas o filho fica. Então tem servo e tem filho. E eu sou filho. Por eu ser filho, por eu ser filho, eu sou herdeiro. Por eu ser filho, eu busco Deus em primeiro lugar. Isso é
se eu sou filho obediente. Se eu sou filho e não sou obediente, mesmo sendo filho, sou tratado como servo. Porque todo é filho de Deus. Todo que nasce de novo é filho de Deus. Aquele que não nasceu de novo é filho de Deus por adoção simples. Existe a adoção simples. Aquela adoção que a mulher deixa a criança no hospital e vai embora, aí ele entrega aquela criança para um casal criar. É filho por adoção, mas não é filho por sangue. Então existe filho de Deus por adoção simples. Satanás abandonou e Deus cria. Mas tem aquele filho que nasceu de novo. Esse tem o sangue do Pai. É filho por sangue. Mesmo sendo filho por sangue, se ele não obedece, ele é tratado como servo. Ele herda só a vida, irmão Brandes. Ele só é herdeiro da vida eterna, mas não é herdeiro mais de nada. Não é herdeiro da coroa, não é herdeiro do trono, não é herdeiro do manto, não é herdeiro. Ele só é servo que mora fora de Jerusalém e trabalha e traz o seu fruto todo fim de semana. Que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde, em nome de Jesus Cristo. Se você falar para mim agora aí, eu sou um filho de Deus, pastor. Você é um filho de Deus, glória a Deus por isso. Mas se você não é obediente, você não recebe adoção. Você não mora para dentro de Jerusalém. Você não é herdeiro de tudo as coisas de Deus. Você só é herdeiro, é um filho obediente. Se você não é um filho obediente, você é filho. Mas só você herda a vida eterna e é tratado como um servo. Que Deus te abençoe. Bom, as perguntas da tarde. Ela é do irmão Livra Marcelo e ele pergunta: por que 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7? Sobre a vingança de Davi, de Caim, será vingado 7 vezes. Eu não consigo explicar isso, irmão, de uma maneira clara. Eu vou ficar devendo para o irmão. Porque, para mim, falar para o irmão o que é isso, o que é aquilo, eu tenho que ter uma mensagem do irmão Brenner. Porque se eu não tiver mensagem do irmão Brenner, eu vou responder da minha maneira. E a minha maneira não serve para nada. A minha maneira não serve para nada. Eu só vou passar vergonha. Quando chegar a mensagem do irmão Brenner, que nós temos 1.100 mensagens por aí, nós só temos na nossa mão traduzida a cerca de umas 300. Veja quanta coisa nós temos que aprender ainda. Então, eu ainda não encontrei mensagem do irmão Brenner explicando que Caim ia ser vingado 7 vezes e Lameque, né? Lameque ia ser vingado 70 vezes. Não sei explicar mesmo. E eu gostaria de explicar. Mas eu estou desarmado, porque eu não tenho uma mensagem do irmão Brenner que eu possa dizer. Mensagem tal, parágrafo tal, o irmão Brenner explica isso. Eu não tenho. E se eu não tenho, eu estou desarmado. E eu não vou ser atrevido de querer explicar das minhas maneiras, que também, irmão Marcelo, para você não vai servir nada e eu explicar da minha maneira. Não vai servir nada. Só vai produzir confusão. E confusão não é de Deus. Então, eu devo essa pergunta para o irmão. Mas quando eu receber uma mensagem, porque todo mês o crente da Bíblia introduz mensagem, quando essa mensagem surgir, eu terei todo o prazer de responder para você de acordo com o irmão Brenner. Mas continua fazendo as suas perguntas. Não deixa de fazer as suas perguntas, ela ajuda. Às vezes não ajuda tanto você, não ajuda tanto eu, mas pode ajudar alguém. Às vezes tem alguém que está querendo fazer essa pergunta que você está fazendo, e Deus está usando você para fazer. Mas para você mesmo ver, ela não tem tanta importância,
como ela tem para alguém que ele quer fazer, às vezes não sabe fazer, não tem como fazer, e Deus está usando você para fazer. Faça pergunta, sabe por quê? A Bíblia é livro de pergunta. Todas as coisas, a maior parte das coisas que nós sabemos é porque Pedro perguntava. Pedro perguntava. Se não fosse Pedro, muitas coisas nós não ia saber, porque Jesus não ia responder. Mas Pedro perguntava, e pela resposta que Jesus dava para Pedro, nós aprendemos muita coisa. Então, pergunta. Nós não tem tudo para responder. Não tem como ter tudo. Mas aquilo que nós podemos responder, nós respondemos. O apóstolo Paulo disse, não saiba mais do que convém saber. Não saiba mais do que convém saber. Então nós, aquilo que está dentro do nosso limite, então nós entregamos com grande prazer. Mas aquilo que Deus ainda não trouxe para nós não podemos dar um passo aonde Deus não deu. Nós temos que ser que nem Israel. Quando a coluna de fogo movia, eles moviam. Quando a coluna de fogo parava, eles paravam. Então nós temos que trabalhar de acordo com a coluna de fogo. Se ela move, movemos. Se ela para, paremos. Parar onde Deus para. Andar onde Deus anda. Que Deus te abençoe. E eu devo essa pergunta e eu peço desculpa. Vamos para a sua oração da tarde. Só teve essa pergunta do irmão Libra Marcelo. Então, o irmão Libra Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. E oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. Joel William pede oração à sua família, a seu favor. Benedita Nitz pede oração ao seu favor e família. William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. Senhor Deus, sabemos que o Senhor, pela tua graça, ouve a nossa oração, porque o Senhor deu para nós essa permissão, que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-á. Então nós estamos aqui fazendo essas três coisas, pedindo, batendo e buscando, para que o Senhor, pela via da tua graça, pela caminhada do Calvário, o Senhor chega até cada um dos ouvintes e dá para eles cura, libertação. Se falta emprego, abre uma porta. Se o salário que está ganhando não está dando para suprir a necessidade, o Senhor abre o coração do patrão para que ele valorize o trabalho do seu empregado, Senhor. Se tem alguma mãe que está com o filho desviado, ou filha desviada, não estão na comunhão, estão tomando rumo do mundo, que o Senhor o cerque e traga de volta, Senhor. Se tiver algum casal em contenda, que o Senhor traga paz. Se tiver algum irmão desviado, que não está mais na ceia, que não está mais na comunhão, algo atrapalhou a sua caminhada, ele viu algo que trouxe desânimo. Oh Deus, não é outro senão Satanás causando dano na vida dos teus filhos, mostrando coisa para desanimar, mostrando coisa para afastar seus filhos da missão, da comunhão, da mesa, do posto de dever, da fila do arrebatamento. É o trabalho de Satanás e ele sabe fazer bem isso. Mas o Senhor é maior. Ele é a noite, o Senhor é o dia. O Senhor é o maior. E o Senhor possa ajudar, como ajudou Geazi, abrindo o olho dele para ver o teu exército, que até então ele via só inimigo. Abre o olho do teu filho, se está desviado, para ele ver que na igreja tem problema, mas também tem Deus, também tem a palavra. Ali tem o batismo em nome de Jesus Cristo. Ali tem a ceia com lava-pé. Ali tem o pão asmo. Ali tem o vinho puro. Tem problema, mas tem muito melhor
do céu do que do diabo, Senhor Deus. Então ajuda teus filhos, vê as tuas maravilhas. E não deixe ele dar atenção para o diabo, porque o diabo quer mostrar o que ele faz. E o Senhor Deus quer mostrar o que o Senhor faz. E às vezes o irmão não fica vendo o que o Senhor faz. Ele fica vendo o que o diabo faz. E com isso desanima, com isso para e com isso naufraga. Mas tenha misericórdia, porque quando Pedro começou a olhar para o Senhor, ele andava sobre o mar. Quando ele começou a olhar as ondas, ele naufragou. Depende em quem nós estamos olhando. A nossa vitória está baseada em aquilo que nós olhamos. Se nós olhamos só para Jesus, nós ganhamos o prêmio. Se nós olhamos para Satanás, nós ganhamos o naufrágio. Enquanto Pedro olhava para ti, ele andava. Quando ele parou de olhar para ti, começou a olhar para a onda, ele naufragou. Então, Senhor Deus, ensina-nos a fazer o que o William Branham ensinou. Olhar só para Jesus. E ajuda teus filhos e tuas filhas. Olhar só para Jesus. Ele é o prêmio. Ele é a vida eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade. Ele é tudo. É para ele que devemos olhar. Ele é o nosso sol, ele é a nossa luz. Se nós olhamos para ele nele chegaremos, Pai. Não deixa nós dar atenção para o diabo. Ele faz palhaçada, ele faz arte para chamar a nossa atenção, mas não deixa nós olhar para ele. Ele não tem nada de bom para dar para nós, porque a sua herança é inferno, seu lugar é inferno, é para lá que ele quer nós levar. Mas nós não vamos, porque o maior é o Senhor para nós conduzir. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.